Vamos falar um pouquinho a respeito de transgeneridade, mas antes eu preciso contextualizar para você a razão pela qual eu estou fazendo esse vídeo. Há mais ou menos 35, 40 dias eu postei um vídeo apresentando o meu ponto de vista a respeito de uma briga generalizada que estava acontecendo nessa plataforma entre dois supostos evangélicos, Gleidson Góes e Flávio Amaral. Nesse vídeo eu falava a respeito da necessidade das pessoas serem assessoradas antes de postarem os seus vídeos, principalmente quando se consideram cristãos ou evangélicos. A própria Bíblia fala que reino dividido não subsiste, tá? Então, fica muito feio evangélicos brigando entre si, fica muito feio evangélicos se atacando, como se estivessem em um bar depois das 3 horas da madrugada. Simplesmente não falei absolutamente nada a respeito da suposta obra que é realizada por essas pessoas, absolutamente nada a respeito disso, ok? De lá para cá, não falei absolutamente mais nada a respeito desse assunto, não me posicionei mais absolutamente nenhuma vez, inclusive parei de acompanhar estes canais, porque canais que não edificam não merecem meu tempo, na minha opinião, ok? Mas isso não foi suficiente. Parece que a galera que acompanha essa turma, ao invés de refletir nas críticas construtivas que são recebidas, passam a atacar sistematicamente as pessoas. É como se fosse, de fato, uma lei de mordaça, né? Todo mundo tem direito à opinião, no entanto, a opinião tem que ser favorável. Não é o meu caso, sinto muito. Então vamos falar um pouquinho a respeito de transgeneridade. Eu não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar crianças transgênero. A transgeneridade começa a dar os seus primeiros sinais assim que a criança começa a ter possibilidade de autoexpressão. 2, 3 anos no máximo. Ela já começa a se mostrar indignada com o seu aparato sexual. Já começa a se mostrar indignada com o gênero definido pelo nascimento e a inconformidade de ter que habitar dentro de um corpo que, na sua opinião, não corresponde à sua identidade de gênero. Se os pais não estiverem atentos, se os pais não forem informados, e se os pais não tiverem principalmente respeito e informação, os danos que podem ser causados a essa criança com o passar do tempo são gigantescos. Depressão, abuso de substância, tentativas recorrentes de suicídio, mutilação. Ou seja, a gente não está brincando aqui, ok? A gente está falando a respeito de uma situação que é absolutamente séria, científica e principalmente demanda de apoio profissional, apoio médico, sistemático. Essas crianças precisam de acompanhamento profissional desde o início da sua vida. Agora eu me faço algumas perguntas. Que pecado pode ter praticado uma criança de 2 anos ou de 3 anos de idade? Quando você assiste aos vídeos destes grupos religiosos absolutamente fundamentalistas, na minha opinião, eles fazem uma associação direta entre transgeneridade e promiscuidade, né? É falado, olha, porque
o transgênero porque o travesti está na prostituição. Quantas mulheres trans estão ocupando cargos técnicos e científicos, vivendo as suas vidas, sendo absolutamente produtivas e transformando a realidade desse país? Quantas? Agora, o fundamentalismo religioso vem, coloca na cabeça dessas pessoas que todo mundo que é heterossexual tem direito de viver suas vidas, tem direito de ser feliz, tem direito de constituir família, né? Mas ele não, porque os desejos dele são sujos, são errados, são pecaminosos. Curioso isso, né? O desejo de uma criança de 2 ou 3 anos, a inconformidade que aquela criança sente de ter que brincar com coisas que tradicionalmente são colocadas como do gênero oposto. Como que a gente lida com essas questões? Como trabalhar com tudo isso? A Associação de Psiquiatria Americana, pessoal, desde 1973 já removeu do principal manual diagnóstico, se eu não me engano é o DSM-5, revisado já, a homossexualidade dos transtornos mentais, ok? E extinguiu em 1986, se eu não me engano, definitivamente qualquer referência a isso. E desde 2012 já suprimiu o transtorno de identidade de gênero, que era, como era chamado, ou seja, a transgeneridade já não é mais uma patologia psiquiátrica, ok? Mas sim, a disforia de gênero precisa de um acompanhamento. Essa sensação, essa percepção de que você vive em um corpo que não é teu, precisa de acompanhamento. E aí a galera vem me dizer que é o amor que fundamenta o trabalho de você convencer essas pessoas, que muitas delas já tentaram se mutilar, já tentaram arrancar os seus próprios genitais, já tentaram tirar a sua própria vida porque não suportam viver num corpo que não corresponde àquilo que sentem dentro de si. Agora, algumas pessoas consideram amor você trazer essa galera para dentro do armário de novo, você forçar essas pessoas a viverem em conformidade com aquilo que elas consideram correto, como se necessariamente todo o espectro da transgeneridade necessariamente fosse pecador, patológico, promíscuo. Sabe o que traz risco para a população transgênero? A falta de tolerância, a falta de aceitação, o preconceito. Porque a nossa sociedade absolutamente conservadora não dá espaço para que essa população sente dos nossos lados nos bancos escolares, nos bancos universitários, nas repartições públicas, ok? Nos governos. Ou seja, para a população transgênero, o que resta são as esquinas, são as ruas e a prostituição. Não imagine você que essa é a primeira opção de quem quer que seja.
Infelizmente, a nossa sociedade preconceituosa relega a esse público esses espaços. Claro, porque afinal de contas, você não dá oportunidade dessas pessoas mostrarem o seu trabalho, mostrarem os seus talentos, viverem os seus talentos, para além da sua identidade. E aí você vai resgatá-las de si próprias. Informação, pessoal, informação. Informação é fundamental. Respeito pelo sujeito humano. Essas supostas reversões, que inclusive já são proibidas na maioria dos países civilizados, né? Estas clínicas, estes espaços de transformação, né? Estas psicoterapias de reversão que já são proibidas nos Estados Unidos e mundo afora, parece que desejam chegar aqui no Brasil, se esgueirando nas bordas do conservadorismo. Seria importante que alguma agência de saúde acompanhasse de perto estes processos, para que a gente verificasse se eventualmente, depois desses processos reversivos, se a gente não vai ter um aumento aí na depressão, abuso de substâncias, suicídio, entre outros transtornos. Informação e respeito. Isso é o que falta para muita gente, ok? Bom dia a todos, até a próxima.